pessoal! Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mais um vídeo saindo do forninho para vocês. A nossa convidada de hoje são duas mamães, na verdade, porque quando a gente foi combinar um pouquinho desse vídeo, conversando com a Paty, a gente achou muito relevante trazer a mamãe dela também para esse vídeo, que já já vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês pelo espaço, pela acolhida. Muito obrigada por aceitarem participar desse projeto também, né? Nós estamos aqui no cantinho de mãe delas também. Hoje tem até cafezinho. E aí, hoje nós vamos falar de um tema que é muito legal, mas muito importante e que de certa forma pode ser também uma preocupação, né, para cada mamãe, que é a maternidade e a carreira profissional. Quando eu pensei nesse tema, eu não me veio outra pessoa em mente, né, do meu convívio que eu conhecesse, a não ser a Paty. Foi a pessoa que me inspirou profissionalmente na área da fisioterapia, né? A Paty me acolheu com todo o seu amor, que até hoje continua assim. Tive um pouquinho de contato com ela nessa parte. A fisioterapia na minha vida tomou outros rumos, mas ela com certeza foi a principal inspiradora para mim. E agora eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal. Vamos começar com a mames maior da parada? Para vocês entenderem, né, a diferença de eras e o quanto foi diferente uma para outra, né? Até para trazer esse despertar mesmo pra gente, né? Das barreiras e que algumas mulheres já vivenciaram por nós, né? E outras que atualmente as mamães de hoje em dia estão vivenciando, né? Eu sou a Leonides, tenho 3 filhos, sou viúva. E eu fui professora, diz que professora nunca deixa de ser, né? Então eu fui professora, trabalhei por mais de 20 anos aqui em Centenário, depois me mudei. A senhora era professora do infantil? Eu lecionei desde o primário, o antigo primário, né, que era até na faculdade. Ai, que legal! Então a minha carreira começou com segundo aninho primário. Ai, que legal! E depois fui até a faculdade. Qual que era a matéria, mãe? Português, língua portuguesa. E também lecionei literatura, redação, técnicas de redação. Que tá tudo ali juntinho, tudo né? junto. E depois me mudei daqui, da supervisora escolar, na inspetoria de Marechal Cândido Rondon, onde eu morei por alguns anos. Marechal Cândido Rondon, apesar de ser uma cidade assim, quando eu fui para lá, não era assim tão grande, tinha 11 distritos. E nos distritos já tinha o 2º grau. Então eu percorria toda aquela região. E qual a idade que a senhora se tornou mãe? 28 anos. 27, 28. Eu casei já. E ela tá escondendo, ela não falou até agora quantos a idade aninhos, dela. Viu? É que ela falou pra mim que ela ia falar 71 71 poucas. 70 e poucos. 71 poucas primaveras. Estou aposentada já há alguns anos também. Qual a diferença de idade entre os filhos? A Paty é a mais velha. De 70, aí o outro de 73, o Gustavo Eduardo, e o Ítalo Neto, 74. Foi bem próximo. Bem próximo. E nessa época eu cursava faculdade. A gente vai falar sobre isso. Eles viajaram comigo. Trabalhava o dia todo, às 17 horas nós saíamos para a faculdade, retornávamos no outro dia, porque passava da meia-noite quando chegávamos aqui. Paty, se apresenta para o pessoal e fala um pouquinho também da sua carreira aí. Patrícia, e eu tenho 50, ela já falou, mas eu vou confirmar, eu já tenho os meus 50. E eu sou fisioterapeuta, atuando agora como fisioterapeuta, mas eu tenho a faculdade de educação física também. Então eu tenho 2 faculdades, educação física e fisioterapia. E atuo como fisioterapeuta no município já há um tempo. Tenho 2 filhos. Eu tenho o Emanuel com 18 e a Giovana com 10. Eu ainda brinco com a Thaís, que trabalha comigo hoje no município, que quando ela estava nascendo eu já estava começando a trabalhar, já estava como fisioterapeuta. Então já tenho mais de 20 anos. Eu já sou a vovó da fisioterapia em Centenário. Então, pra gente começar a adentrar o nosso tema aí, acredito que é muito importante a dona Leonides, né, falar um pouquinho pra gente como que foi
historicamente, até pra gente entender, né, como que era na época dela essa questão de maternidade e de associar a profissão, né, porque tinham muitas diferenças em relação ao dia atual. Se socialmente falando era permitido as mulheres estudarem, trabalharem, como que era isso na família da senhora? O meu pai, ele sempre incentivou. Ele falava que os filhos dele tinham que estudar, que ele ia fazer o possível para que todos estudassem e escolhessem o ramo que quisessem. Mas naquele tempo, os meus bisavós falavam que mulher não precisava estudar. A mulher tinha que aprender a cozinhar, a lavar, a bordar, costurar. Felizmente, o meu pai não pensava assim. E daí conseguem ver que, assim, essa questão de incentivo pode vir de casa, né? Mesmo numa época onde não era permitido, já tinha esse incentivo. E a senhora também conseguiu sair para trabalhar, naquela época onde não poderia, né? Mas que ele também incentivava. Ele incentivou, ele foi comigo lá no emprego. A minha mãe só falava assim, que eu era mais velha, filha mulher, podia ajudá-la no serviço da casa, mas que preferiu que você estudasse. Que eu estudasse, que trabalhasse. Me casei, né? Meu marido não se opôs. Inclusive, eu já tinha um padrão naquela época e tinha aulas extraordinárias. Eu tinha 2 turnos. Ele também não se opôs, falou que podia continuar, que ele não ia se opor. Então, nós íamos construir junto a família. Sim. Em tudo. E aí, continuei trabalhando. Então, a senhora tinha muito ali o apoio dele, né? Também. Paty, pra você, fala um pouquinho pra gente como que foi aí quando você começou, né, com faculdade. Você perguntou da maternidade da minha mãe. Eu fui mãe um pouquinho mais tarde que ela. Eu segui o exemplo. Ela foi aos 27 para 28, eu fui aos 30. Então eu já fui uma mãe mais madura também. Então eu já tinha, assim... uma vivência, toda, né? Não, e assim, eu já tinha aproveitado para toda a minha formação, né, de faculdade, de pós, eu já tinha começado. Tive tempo para me dedicar bastante à profissão para depois assumir. Sim, é uma característica que ajuda muito, né, para a mulher em si, na carreira profissional, né, já estar com algo, acredito que encaminhado. Eu acho que contribui, assim, eu sempre tive o apoio, a minha mãe sempre foi, assim, de trabalhar. Você vai trabalhar, arruma a tua profissão e assim, na verdade, as dificuldades na minha fase foram menores nesse sentido, né, porque na minha geração já começaram a conciliar mais, já era mais comum as mulheres irem para o mercado de trabalho e constituir família e carregar os dois juntos. Eu já passei por um período que as dificuldades eram outras. Sim, né? quais você acredita que então, aqui a gente até da influência dos outros na minha, né, na minha maternidade. Da menina que cuidava do meu filho, falou assim: eu sou mais mãe que você, porque eu que dou mamadeira, eu que coloco pra dormir. Que aí eu estava onde? Trabalhando, já um outro momento. Conversou exatamente sobre isso, né, das dificuldades serem outras, porque atualmente a gente vê muito essa cobrança em cima da mulher como mãe, né? Acho que até por todo mundo ter muito mais conhecimento por conta de redes sociais, né? Onde a dona Leonides provavelmente não teve, né, essa questão dessa cobrança de uma mãe, vamos dizer assim, perfeita, né, dona Leonides? Porque todo mundo dava o seu melhor diante da época, né? Eu ficava em casa, né? Mulher não trabalhava fora. Então tinha muitos professores casados que conciliavam também. Levavam junto, no horário que elas iam dar aula, ela levava as crianças. Só que acredito que como era uma época onde as mulheres, elas ali estavam ainda lutando por essa carreira, né? São outras mulheres, era tranquilo ver outra lutando também para estar atuante na carreira, né? Então não tinha, vamos dizer assim, essa cobrança. Estavam todas mais no mesmo barco, né? Estavam todas nessa busca de profissão, conciliar profissão e maternidade, então todas iam no mesmo caminho. Hoje a gente já não vê tanto isso. Mas a gente vê muito também essa cobrança de uma mãe mais presente, de uma mãe nesse, entre aspas aí, perfeito, vamos assim dizer, que você acaba sentindo, Paty? De amigas, a gente já conversou a respeito disso também. Porque, querendo ou não, a gente começa a priorizar o quê? Qualidade de tempo. Sim. Então, quando eu estou com eles. Então, isso acaba acontecendo. Então, aí, para não me sentir tão culpada, quando eu estou em casa, é para eles. Tento priorizar qualidade de tempo.
Meu tempo é curto, mas quando eu estou com eles. Então eu estou na cozinha fazendo alguma coisa para eles comerem. Eles me cobram muito estar juntas. Vamos assistir filme, mamãe. Mas de qualquer forma, independente das épocas, a gente vê que ter uma rede de apoio para a mulher é muito importante para que ela consiga desenvolver sua carreira profissional, né? Como estamos em uma cidade pequena, é muito comum, como aqui a dona Leonides disse, né? Minha mãe ficava com os filhos. Mas também ela disse que é muito importante, quando eu não estava, o meu marido estava com as crianças. Ter esse apoio também dentro de casa e ter esse incentivo à mulher também é muito importante. Pátia, você entrou um pouquinho, falou rapidamente de algumas outras pessoas falarem sobre a sua maternidade. Como que é pra você, as estratégias que você faz aí pra muitas vezes não dar ouvido a isso? Porque eu acredito que é um grande desafio para as mulheres, né? Sobre a forma com que ela quer levar sua maternidade, como a forma que ela quer dar importância à sua carreira profissional. Que na verdade é uma grande gangorra, não é? Porque assim, você tem as cobranças, você mesmo se cobra, que a gente já falou sobre isso, sobre cobranças. A voz do outro muitas vezes fala mais alto. Por mais que você saiba que você tá seguindo uma trajetória, você tem os objetivos bem determinado na tua história, mas vem o outro e diz assim, mas eu acho que você está fazendo errado, você está mimando demais o teu filho, ou então você tem que dizer mais não para o teu filho, ou então você está ficando muito tempo fora de casa. E isso, quando vem de uma pessoa assim, distante, não te machuca tanto, mas quando você sente isso de uma pessoa mais próxima, você começa a se questionar, o que eu estou fazendo, será que eu estou indo para o caminho certo? E aí é a hora de respirar fundo, que a gente tem que ter um norteador. E aí cada um escolhe uma coisa. Para mim, a espiritualidade tem um papel muito importante em toda a minha trajetória. E aí é a hora da gente sentar à mesa e falar, vou conversar comigo, a minha companhia é a melhor, porque a voz do outro fala mesmo. As redes sociais, nós falamos um pouquinho sobre isso. Hoje tem assim, protocolos imensos, assim, de como regras conduzir. Pra tudo. Nossa, vai por esse caminho que vai dar tudo certo. As receitas prontas são perfeitas, só no papel, né? No dia a dia. No virtual. Tudo funciona, né? Todo mundo é só alegria, só tem coisa boa, tudo funciona direitinho no virtual. Na hora do pega pra capar, na hora do dia a dia, a coisa pega um outro teor. E se a gente não respira fundo, para um pouquinho, descansa um pouquinho e continua. Acho que é muito importante, igual você falou, né? Ter ali um ponto centralizador, né? Pra você se voltar ali e se preencher, né? Se renovar. Que eu utilizo muito e que eu sempre falo, e quem me conhece, quem já conviveu comigo em algum momento, sabe que é tudo na conversa. Sim, assim, diálogo sempre. No meu relacionamento pessoal, sempre tem que ter o diálogo. Eu tenho que ir lá e conversar com quem precisa. Então, eu falo muito isso para os meus filhos, principalmente para o Emanuel, que é mais velho. O que você quer para sua vida? As minhas escolhas eu fiz. Agora é hora de você escolher. Acho que em todos os vídeos que a gente fez aqui, que eu acho que é muito importante, mas todo mundo falou sobre isso, a importância do diálogo sempre, né? Em qualquer situação. E essa questão aí de dar ouvidos às outras pessoas, acredito que era um pouco menos maximizado na época da senhora, né, dona Leonides? Eu acho que hoje, no meu tempo, não, porque a gente se trabalhava junto, era tudo feito em equipe, colher a experiência do outro, somar as experiências e partir para o objetivo. Mas eu falo assim, hoje em dia, eu acho o que mais dificulta pode ser a educação em casa, são os meios sociais. As redes sociais, né? Traz uma carga de responsabilidade maior, uma culpa maior, né? E aí a importância também do equilíbrio, né, Paty? Assim, equilibrar também, que a gente vai dar de ouvido e de importância em relação às redes sociais, né? Mas o fulano faz, por que você não vai deixar eu fazer? Mas eu também posso, porque ele faz. Eu sempre brinco, principalmente com a Giovana, que é mais nova, fala, mas eu não sou mãe dele, eu sou mãe sua. Olha, que essa resposta é muito boa, anota aí. Vale a pena tentar. As redes sociais hoje são como uma companhia. Né? E aí, da mesma forma que eu posso estar envolvida nos jogos, eu posso estar envolvida com outras pessoas. E essa relação, às vezes, se perde
E aí a gente, como mãe, tem que ficar sempre nesse controle. Até que ponto, até que limite, e aí eu acho que não tem limite de idade, sim, a gente não pode falar, olha, chega um pouquinho, desliga e vem pra cá. Nós temos aí na história da Paty, e aí ela vai falar pra vocês, né? Mas a gente tem aí na história dela um grande divisor de águas, onde ela precisou focar ainda muito mais na carreira profissional dela, porque ela precisou passar aí para uma provedora central, né, financeiramente falando, na família dela. Paty, conta um pouquinho aí, resumidamente, porque são muitas emoções. Aconteceu? Quais foram os desafios para você? Para quem é daqui de Centenário, a grande maioria acho que conhece, né, o que eu passei. O Val, a gente estava casado há 12 anos. A Giovana, minha filha, tinha 2, o Emanuel tinha 9. E ele teve um problema de saúde muito sério que alterou assim, completamente a nossa história. Ele deixou a profissão dele, não teve mais condições de seguir à frente com a profissão. Ele teve um tumor carotídeo e em seguida um AVC. E com isso, ele passou a ser meu filho mais velho. Agreguei mais uma responsabilidade em relação porque ele não pôde mais trabalhar. Hoje se passaram quase 9 anos, mas eu tive que assumir estar em casa, estar na profissão, estar trabalhando e conciliar tudo isso com... Cuidar de um filho mais velho. Acho que eu tive que assumir o quê? Então tudo dependia, tudo passava pela minha mão. Eu tinha que fazer uma compra, era eu que tinha que ir. Eu tinha que ir ao banco, não tinha quem fosse para mim. Eu levar ao médico, eu tinha que fazer parte mas eu tinha toda a minha responsabilidade profissional. Não é fácil. E aí para quem tinha ali um companheiro que dividia tarefas, e dividia tarefas mesmo, que a gente estava conversando aqui, assim, eu saía de casa, ele estava com as crianças, ele entregava as crianças para minha mãe, tranquilo já. Prontinhos. E para depois ir trabalhar. Eu passei a fazer tudo. Um motivo, assim, de tranquilidade minha, assim, de orgulho, de dizer, assim, que isso eu nunca transpareci para as pessoas com quem eu trabalhei. Que, assim, que quem precisou de mim profissionalmente nunca foi influenciado e nem assim... Deixado de lado, assim, nem, nunca atrapalhou. Eu nunca deixei de dar o melhor de mim profissionalmente. A Patrícia, fisioterapeuta, estar lá, a dificuldade em casa. Sim. Eu nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações profissionais por conta dos problemas pessoais. Isso entra como uma grande qualidade, né, Paty? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam influenciar e tal, e eu acredito que isso é uma qualidade, porque também é difícil, apesar da grande dificuldade que você teve que passar, né? Porque foi da noite pro dia, literalmente, né? Eu sempre brinco que foi assim, porque quando a gente passa por uma situação que mas volta, faz um giro de 360 e tudo volta a uma rotina normal, ao que a gente estava acostumado, sim, é mais fácil. Sim. Mas o meu foi um giro só de 180. Voltou. Mudou, não voltou e assim, a gente teve que se readaptar. Sim. E aí a espiritualidade caminhando junto ali, e todo um alicerce familiar. Sim, que a mamãe aqui pertinho, juntinho, não tem como não falar, sim, de todo esse alicerce que a gente tem. E faz com que a gente consiga vencer todas as dificuldades que se apresentam. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, vou ligar no banco. Ah, liguei. Ele falou assim, não, ele passou mal aqui, foi levado para... Aí eu liguei, gostaria de falar com o doutor Melo. O que aconteceu com o Ítalo? Ah, não, ele teve um infarto, mas tá tudo bem. Bem simples, assim. Bem curto e grosso. Curso em 1986. Super comum. Nossa, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. 36 anos, né, mãe? Ele estava em Brasília trabalhando. Pensa bem. Prestando um serviço, ligaram querendo falar com meu irmão. Ela falou, não, o que aconteceu com o Ítalo? Na vocês hora. estão me ligando. Quer falar com o Gustavo. Ele nos deixou assim, sabe? Com 3 crianças? Com 3. O neto ainda estava no primário. Então a Patrícia já assistiu isso, depois eu acho que ela já estava mais ou menos... Já foi absorvendo toda essa garra. A senhora foi muito forte, né? Lá eu era sozinha. Naquele tempo só eu, ele, só minha família. Onde vocês moravam? Em Baiti. Assim, então eu falo assim, essas coisas assim, que sempre... Fortalecem muito, né?
Paty, voltando na questão do diálogo, né? Eu tenho certeza que foi uma grande ferramenta para você com os filhos nessa fase, né? Então, e aí naquela fase que ele estava começando, né? Ir com o Val, ele ia com o Val às vezes trabalhar e tal, e eles ficaram sem ver o Val 40 dias. E o Emanuel falava, mãe, faz tanto tempo que eu não vejo o papai que eu tô esquecendo como que é o papai. Daí para sentar e dizer, olha, nós estamos vivendo uma nova realidade, nós vamos passar por uma situação diferente, lidar diferente com esse pai. E esse pai passou a precisar de ajuda para beber água. O primeiro ano o Val ficou de cadeira de rodas, então para ir ao banheiro precisava alguém para ajudar a transferir, para tomar um copo d'água tinha que pedir para alguém trazer para ele. Então tudo isso foi conversado, e assim, e olha, tenha paciência. As crianças passam por momentos de rebeldia, de ter que puxar para dizer, olha, escuta bem o que eu tô te falando, teu pai te ajudou muito quando você era pequeno, agora você precisa nesse momento estar por ele. E então, em alguns momentos nós passamos por isso. Ali o Emanuel com seus 9 para 10 anos já tinha muita coisa que ele entendia, né? Então, às vezes, de também trazer o filho para junto dessa realidade, né? Sim, eu acho que eu não sou a única, que tem outras mulheres que passaram por situações de doença que mudaram. A gente sabe que é diferente para eles, que são marcas que ficam, né? E que cada um tem a forma de lidar com as marcas, mas que a gente vai sobrevivendo e vai a troco de conversa, de vamos sentar e vamos conversar, que isso faz com que eles amadureçam, de entender o que, olha, agora não pode. Agora não dá e por causa disso. Tenha paciência. Não, também faz parte. Faz parte. E deve fazer parte, né? E o quanto é difícil, às vezes, a gente pontuar e não se sentir culpada pelo não. Pra gente finalizando, né? Queria saber da dona Leonides, e que a senhora se orgulha, né, de ver na Paty como mãe, que a senhora acredita que foi uma característica passada aí. Como ela presenciou muito assim, os corre-corre com o pai, como eu encarei, assim, tive, lógico, junto com ele. Com essa garra, né, essa de garra encarar, de falar assim, né? Não vou. Você vê, é o que tem para hoje. A parte da espiritualidade que ela falou, então isso ajudou. E para mim também. Paty, e você, que você acredita aí que você se orgulha como mãe, que você passa aí pros seus filhos? Olha, eu acho que como a gente falou, não tem como não falar do diálogo, né? Assim, então a minha relação com eles, assim, tenta ser, porque a gente erra, muito na conversa, de explicar, de sentar e falar, vamos conversar, vamos falar, e não só com eles, mas como de uma forma geral. A gente vai trazendo, né? Vai agregando valores que eu entendo que são valores muito bons, porque a gente só descobre o que eles vão ser quando a gente, né, não é mãe. Eu sempre brinco com ela, falo, mãe, você tem que se orgulhar, porque você teve 3 filhos workaholics, você criou 3 que não foge à luta, assim, o que precisa, né, a gente nunca se acomodou. E isso tudo foi o adubo que ela plantou, né? E com garra, e com determinação, e a gente tá aqui. Sim, a família tá sempre exatamente aqui. E se fosse para deixar aí um conselho para as mamães, né, que estão nos assistindo, qual seria o conselho que vocês dariam? Eu acho que assim, é uma rede de coisas, né? Mas assim, tem que ter um norteador. Tenham essa experiência de ter um norteador, de acreditar em alguma coisa, ter sonhos, porque os sonhos fazem parte, sem eles a gente não vive. Sempre é difícil conciliar. Quando não dá, respira fundo, para um pouquinho, vamos começar de novo. Não tenho medo de errar, a gente só erra se a gente tenta. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se daria certo ou não. Nessa caminhada profissional, o que você acredita que foi determinante aí pra você? Na verdade, o que segue pra vida, segue pra profissão, né? A gente tem que dar o melhor da gente. Tem que gostar, acima de tudo, tem que gostar do que a gente faz. Mas assim, que eu gosto de dar o melhor de mim. E na minha profissão não é diferente. Otimismo, determinação, né? Força de vontade. Otimismo. Família, amor pelo que se faz, né? Com certeza dá certo. Meninas, queria agradecer vocês por toparem, né? Por participarem, dividir um pouquinho da história com outras pessoas. A gente sabe que algumas coisas é íntima, né? De cada um, mas obrigada. E o pessoal que nos acompanhou nesse vídeo, muito obrigada por nos acompanharem, trocar essa experiência, né? Espero que tenha, de alguma forma, contribuído na história de vocês. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário pra gente, curtir, compartilhar, porque isso também ajuda esse vídeo a chegar e ajudarem outras pessoas.